Gente, quero começar falando com vocês que alguns estudos que foram feitos muito interessantes. Um estudo que foi realizado na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Eles fizeram um estudo com várias pessoas e eles descobriram que o item perdão na vida de uma pessoa faz com que ela tenha uma melhor saúde mental e uma melhor saúde física. Também foi feito um estudo pelo cientista do renomado Albert Einstein, né? Que vocês conhecem em São Paulo, Dr. Marcelo Katz. E ele também descobriu o que na pesquisa dele? Que o ressentimento faz com que aconteça processos inflamatórios no nosso corpo. Olha que interessante. Também teve uma outra pesquisadora que foi apresentada a pesquisa dela no Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. A psicanalista Susana Aveson, ela também disse que há uma relação entre a dificuldade de perdoar, olha isso, gente, e a ocorrência de infarto no músculo do coração. Ou seja, tem uma relação, a falta de perdão, com a quantidade de infartos que uma pessoa tem. E olha a frase dela: encontrei mais ocorrência de infarto entre aqueles que têm dificuldade do perdão. E outros estudos, gente, também que você vai ver, tem muito estudo sobre isso, fala o quê? Que não só isso, outros estudos apontaram que a falta de perdão causa depressão, dor muscular, algumas doenças que são chamadas psicossomáticas, ou seja, vem da mente para o corpo, você começa a mostrar no seu corpo, mas é alguma coisa emocional, enxaqueca, enfim, até câncer, gente. Já foi comprovado que tem pessoas que adquirem por falta de perdão. E talvez você fale, meu Deus, mas é uma coisa tão simples. Por que causa tudo isso? Mas talvez até você já foi alvo de uma coisa dessa. Você começou a sentir coisas e não sabia, mas tudo estava lá dentro de você. E você não percebeu o que estava trazendo para o seu corpo. Então, se a gente sabe de todas essas pesquisas, ou seja, a ciência está dizendo que a falta de perdão, ela prejudica a nossa saúde, qual é o nosso papel? O nosso papel é o quê? Checar se tem alguma coisa, alguma falta de perdão no nosso coração. E se você quiser viver melhor, você precisa o quê? Resolver logo isso. Você precisa resolver essa pendência, se há alguma coisa. Gente, quero te contar sobre o iceberg. Eu tenho certeza que você já viu o iceberg. Gente, o iceberg é um bloco, uma montanha de gelo que ela sai, e vocês vão ver aí no vídeo que está passando para vocês. Ela é construída na Antártica, então ela separa, né? Ela solta naturalmente do continente antártico. E essa camada de gelo, ou montanha de gelo, ela começa a soltar e ela começa a flutuar pelo oceano. E no oceano ela toma rumos diversos. Mas olha essa imagem que apareceu aí para você. Os estudiosos dizem, e é comprovado, que no iceberg você só vê 10% dele em cima da água. Os 90% estão debaixo da água. E um caso que você pode ver de uma situação dessa foi o Titanic. Com certeza você já assistiu o filme. Que o problema que eles tiveram foi com o quê? Com uma coisa tão simples. Meu Deus, era só um iceberg. Mas era um iceberg completamente diferente, não é verdade? Você vai lembrar da história que o iceberg foi o responsável por o quê? Matar milhares de pessoas. Quebrar um barco, gente, gigante, né? Para você ver como que uma coisa pequena que talvez você fale, isso daqui não é nada, de repente é uma coisa maior do que você imagina. Então, o que a gente aprende com isso? Que no iceberg você precisa preocupar com o quê? É com a parte de baixo, não é com a parte de cima, certo? É aquilo que não fica visível. É isso daí que você tem que se preocupar. Ou você pode descobrir também que o iceberg, ele não tem base nenhuma. Aí que está o perigo, gente. Vai passar para vocês, olha lá.
tá passando ainda a historinha do Titanic, mas olha esse outro vídeo que vai passar agora. Quando você descobre que o iceberg ele não tem base nenhuma, e aí eles foram escalar o iceberg e de repente, quando eles menos esperam, o iceberg faz o quê? Ele vira, porque a base dele era muito pequena. E eles acharam que, não, a base é grande, vamos escalar, ok? Então, esse é o perigo, você saber que a parte de baixo é maior, ou você não se preocupar com a parte de baixo e ela não tem uma estrutura. Na nossa vida, nós precisamos também pensar em que nós estamos fundamentados. Por que eu te falei do iceberg? Porque ele é a base, o mais importante é a base, eu disse para você. Na nossa vida, nós precisamos se preocupar com em que nós estamos fundamentados. Qual é o fundamento que ninguém vê? Na nossa vida, você tem que se preocupar. A minha vida está sendo baseada em quê? Eu estou fortalecida em quê? Realmente eu tenho base? Eu tenho fundamento? Se vier um problema, vai me derrubar ou vai me manter firme? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E eu te pergunto, será que os 90% não visível da nossa vida, ele está cheio da presença de Deus, ele está cheio do reino de Deus, ele está cheio de graça, amor, perdão, paz, bondade, honestidade, integridade, verdade, saúde emocional? Será que a nossa base está com tudo isso? Ou será que os nossos 90% que ninguém vê, aquele que está escondido dentro de nós, está meio a meio? Como que é meio a meio? Vou te explicar. Um pouco de Deus, mas também um pouco de maldade. Tá um pouco de bondade, mas também um pouco de ódio. Está com um pouco de paz, mas também um pouco de gritaria. Está com um pouco praticando a palavra, mas também um pouco sem praticar algumas partes. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E explica: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E eu te pergunto, qual tem sido o seu verdadeiro fundamento? E eu te pergunto, qual será que vai ser o nosso resultado? O resultado da nossa vida? Porque o nosso fundamento, ele vai mostrar em que nós estamos alicerçados. Quando vierem os problemas, mas também no final da nossa vida, nós vamos ter também clareza. Mas nós não precisamos esperar o final da nossa vida para saber o resultado. Eu te pergunto hoje, qual é o resultado que você está colhendo? Qual é o resultado que você está tendo na sua vida? Sabe, nós estamos numa série sobre governo e domínio. Nós estamos falando do reino de Deus. E sabe de uma coisa? Nesse reino tem um padrão, tem um princípio, tem uma forma, tem uma verdade a ser estabelecida. Princípio é o quê? É uma verdade. E essas verdades do reino de Deus, que são princípios, são inegociáveis. E uma das culturas que você precisa entender é que o seu coração, nesse reino de Deus, ele não pode ter ressentimento. Por quê? Quem tem ressentimento, gente, não tem autoridade para dominar e governar aqui na terra. Não tem como você falar, eu tenho autoridade de Deus, e ter uma falta de perdão. Porque se você tem uma falta de perdão, você tem o quê? Alguma brecha, o seu fundamento não está totalmente alicerçado. Porque um dos princípios da palavra de Deus é que nós devemos perdoar o próximo. Eu vou explicar melhor isso. Então, por isso que nós precisamos pensar no fundamento. E se o nosso fundamento está realmente sendo o reino de Deus? O nosso maior exemplo, nós já sabemos, é Jesus na cruz. Então, gente, se a base do cristianismo é o perdão, nós vamos ter que refletir nas nossas atitudes. Por isso o título da mensagem de hoje é Um Reino de Graça. E sabe, a primeira coisa que você precisa fazer no reino de graça, eu já disse para vocês, é aceite o perdão. E o que significa isso? Gente,
Você já aceitou alguma coisa porque era de graça? Por exemplo, um promotor de vendas, né? Aí tem lá no mercado, um promotor de vendas é de graça. Tem gente que fala assim, meu Deus, eu vou pegar, deixa eu experimentar. Aí você vai lá, pega o copinho e toma, você... Tá bom, isso não. Mas você fica quieto. Mas a promotor fala assim, vamos levar um? Ela dá aquele sorrisinho, vamos levar um? E aí você quer ajudar a promotor, o que você faz? Ah, vamos levar, vou pegar. Só que olha Jesus como tá vendo as coisas. Você tá lá com o carrinho no meio para ir lá no caixa. Você fala assim, tem ninguém vendo? Pega, tira. Não vou levar isso não. É ruim demais. Vou levar não. Olha aí, Jesus está revelando. Você tira o suco do carrinho. Olha, ele enganou a moça. A moça achou que você ia levar, que ela estava vendendo. Mas, gente, enfim, ou você ganha uma promoção para retirar suas axilas, depilar. Gente, se for um homem, eu duvido que aceita. Eu duvido que você vai nessa promoção. Bom, tem uns que são mais vaidosos, né? Mas a maioria acho que não vai não. Vai não. Aí você desconfia. Depilação, 3 de graça, 3. Não sei nem se eu passo pela primeira. Não vou não. Você fala, é de graça, mas não vou usar. Mas tem gente que fala assim, minha filha, de graça até injeção na testa. Ah, é? Pois é, gente. Pois eu trouxe uma injeção e quero saber quem é a pessoa que vai se voluntariar para receber de graça uma injeção na testa por mim. Vamos lá? Quem que é o primeiro, a primeira? Ok. Brincadeira à parte, gente. Mas você já percebeu como as pessoas têm dificuldade de receber alguma coisa? Olha só, se você é generoso na fila, você fala, pode passar, você primeiro. A pessoa, não vou não. Tem gente que é assim. Algumas pessoas têm dificuldade de receber alguma coisa, né? E quando você vai pagar a conta do café, sei lá no restaurante, aí a pessoa pega a sua conta de repente, você não percebeu, você fala, cadê minha comanda? Ah, já peguei, vou pagar para você. De jeito nenhum, daqui, puxa, até rasga o papel. Por quê? Tem gente que tem dificuldade de receber, gente. É isso que eu estou falando para vocês. Sabe, gente, Deus me deu o privilégio e numa das minhas viagens nos Estados Unidos, eu estava lá e assim, por incrível que pareça, ainda não tinha comprado meu perfume importado. E aí, gente, o que aconteceu? Eu falei assim, bom, eu gosto dos perfumes que eu uso, tá tudo bem, é nacional, para mim é ótimo, eu não tenho que ficar pagando frete, enfim, taxa, vou ficar usando por aqui mesmo. E um dia meu marido pegou e falou assim, mas por que você não escolhe um? Eu falei, porque eu não achei ainda um que eu gosto. Ele falou, pois então, minha filha, você usa suas viagens, quando a gente for em loja, você vai experimentando o cheiro. E eu falei, tá bom. Aí, gente, comecei a provar. Então, toda vez que eu ia passar por uma loja, alguma coisa que tinha amostra, deixa eu ver o cheiro disso daí. E aí, gente, um dia, menino do céu, achei meu perfume. Eu tô lá vendo todo o cheirinho, de repente, gente, de verdade, o dia que eu cheirei, eu falei assim, meu Deus, é o meu perfume. Gente, me deu alegria, parecia que eu já tinha ganhado perfume. Mulher, já fiquei contente. E aí, só que aconteceu? Nós estávamos sem carteira. Nos Estados Unidos, sem carteira. Falei, Jesus, tá difícil, hein? Mas, aí eu falei assim, bom, já escolhi. Aí eu falei, amor, decidi meu perfume. É esse perfume aqui. Quiser comprar pra mim, pode comprar, meu filho, que é esse daqui que é o meu. Gente, o que acontece? Uma semana depois, eu ainda estava lá nos Estados Unidos. A minha cunhada, a gente saindo para passear, fomos no shopping, aí a gente entrou numa loja. Ela do nada, gente, a mulher falou assim, que perfume que você gosta? Olha aí, tá vendo? Minha filha, por isso que você já tem que saber o que você quer. Porque quando Jesus vai te dar, você não está preparado. Aí que ela falou, qual perfume você gosta daqui? Eu falei assim, Only One do Dolce & Gabbana. Tô chique. E aí, gente, o que aconteceu? Não, calma, vou contar para vocês o que aconteceu. A mulher falou assim, é? Falei, é esse daí que eu gosto. Falei assim, ó, porque já tinha uma semana antes, tinha decidido meu perfume. Aí, falei, é esse daí. O que ela falou? Ela falou assim,
Tá bom. Ela virou para a vendedora, falou em inglês lá. Daqui a pouco a vendedora entregou o perfume numa sacolinha. Ela virou para mim: Tó, é seu. Gente, eu fiquei: meu Deus, meu perfume. Gente, mas aí, vou contar para vocês o que aconteceu. Em vez de eu pular e falar: eba, meu perfume importado, glória a Deus. Gente, eu fiquei assim: ai, gente, será que eu mereço esse perfume? Jesus, quanto foi esse perfume? Gente, eu fiquei com dificuldade de receber, estou falando para vocês. E ali eu aprendi muitas lições, que eu já falei para vocês. Eu aprendi que você precisa saber o que você quer, porque se você não souber, quando Deus querer te dar, você não está decidido. Deus não pode te dar porque você está assim: ah, não sei se eu quero esse, quero aquele. Não escolheu, perdendo tempo. E também percebi o quê? Que nós precisamos aprender a receber aquilo que Deus nos dá. Era um presente de Deus para mim, era um presente da minha cunhada para mim. Eu tinha que receber com alegria. Mas, gente, eu estava doidinha para pular. Mas não pulei. Não pulei, perdi a oportunidade de pular. Mas, gente, me deu alegria. Mas o que eu quero falar com você? Eu quero falar com você que muitas vezes você acha que não merece o perdão de Deus. Você acha que não merece. E sabe de uma coisa? Nesse caso você não merece mesmo. Mas é pela graça de Deus, é a graça dele. Sabe o que significa graça? Favor não merecido. Nós não merecemos, mas ele dá, porque ele é Deus. E não tente entender Deus. Deus é Deus. Deus tem um amor incondicional. A gente não entende. Então, gente, nós precisamos o quê? Apenas falando de amor de Deus, apenas crer e receber. Crer e receber. Não tem outra opção pra gente. E eu quero contar pra você uma história da parábola do servo impiedoso. E, gente, parábola significa, é uma espécie de história, mas não é uma história que aconteceu. É uma história que é usada para transmitir alguma coisa. Ok. Então a história começa assim: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. E a história diz, gente, que essa quantia era 10.000 talentos. Mais ou menos, fazendo a conta em reais, que eu fui pesquisar, 19 bilhões de reais. Ok? Isso é muito dinheiro, não é verdade? Para a maioria dos brasileiros, se tivesse uma dívida dessa com o rei, meu Deus, eu não sei quantos conseguiriam pagar. Mas, continuando a história, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O Senhor prostou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Ok, até aqui ele tinha uma dívida enorme com o rei finaliza deixando ele ir. E aí, é a mesma coisa que Deus Pai fez conosco, gente. Abrindo um parênteses aqui, quando ele enviou Jesus na terra, o que ele fez? Ele tomou todo o débito que era contra nós, toda acusação que tinha contra nós, e pagou um sacrifício ali na cruz. E nos liberou de um débito que a gente não tinha condições de pagar. Repete assim: eu não tinha condições de pagar. Exatamente. E ele nos perdoou de graça. Quando a gente ainda não merecia, ele fez isso por nós. E eu vou te explicar melhor. Sabe, quando Adão pecou contra Deus, o Deus Pai podia ter olhado para Jesus e falado assim: seguinte, Adão resolveu ouvir o diabo em vez de ouvir nós, em vez de ouvir a mim. Então o que eu vou fazer? Vou deixar ele para o inferno. Ele quer ir para o inferno? Quer ouvir o diabo? Vai para o inferno então, né? Foi escolha deles. E, gente, Deus podia ter falado assim: bom, então agora a gente pode também criar novas pessoas, pessoas que realmente vai nos amar e que a gente vai amar. Se a gente ama essas pessoas voltam, amam a gente. Vamos fazer isso. E se Deus fizesse isso, gente, estava tudo ok, não estava? Seria justo. Ele falou: bom, ouviram o diabo, então deixa eles com a escolha deles. Mas Deus não. Deus fez o quê?
ele pensou numa saída, ele enviou Jesus, que era o quê? Para restaurar a nossa ligação com Deus Pai. Então, gente, ele fez isso e continuando a história, vamos continuar aqui a história. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, ou seja, ele foi perdoado de 19 bilhões de reais, eu vou falar aqui. Agarrou e começou a sufocá-lo dizendo: pague-me o que me deve. Ou seja, gente, ele foi perdoado, a mesma pessoa que foi perdoada, agora ele vai num servo dele de uma hierarquia menor e fala: paga o que você me deve. Tá, vamos ver quanto seria 100 denários. 100 denários, gente, seria um denário, naquela época era um dia de trabalho. 100 denários, 100 dias de trabalho. Então eu vou traduzir aqui para o português. Se você ganhasse um salário mínimo, seria 5 mil reais hoje, tá? Atualizado hoje. Então, imagina, ele foi perdoado 19 bilhões de reais e agora ele está querendo receber 5 mil reais. O que acontece? Imagine você fala assim: nossa, mas é pouco dinheiro, né? Mas 5 mil reais faz diferença. Eu duvido se fosse com você falasse assim: nossa, 3 meses de trabalho, tá tudo bem, pode ficar para você os 5 mil reais, meu lindo. Fica para você. Na verdade, não é uma coisa pequena, né, gente? Mas eu quis dizer aqui, comparar a diferença de perdão, né? Então, continuando a história, para a gente continuar aqui. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros conservos, companheiros dele, viram o que tinha acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Gente, o que Deus está querendo ensinar a gente aqui com essa história é o quê? Que muitas vezes a gente pode fazer a mesma coisa com uma outra pessoa. A gente não lembra do quanto Deus nos perdoou e a gente fica cobrando alguma coisa que uma pessoa fez para nós, né? Então muitas vezes a gente faz igual esse homem. A gente quer comparar 19 bilhões de reais, a cruz de Jesus ali na cruz, o sofrimento tudo, com 5 mil reais, o que essa pessoa fez para mim, o que ela está me devendo, o mal que ela me causou. Mais ou menos é isso, gente. Então, para a gente poder ter uma reflexão correta, a gente precisa lembrar do quanto nós fomos perdoados na cruz. E terminando essa história, o rei chega e fala: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? E irado, o rei entrega ele aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Moral da parábola: assim também fará meu Pai Celestial a cada um de vocês que não perdoar de coração o seu irmão. Ou seja, gente, ele está falando aqui de um amor incondicional. Deus fez um amor incondicional. Ele não coloca condição para te perdoar. Quantas vezes Deus já te perdoou? Quantas vezes Deus já te perdoou? E muitas vezes você não recebe. No sentido assim, você fala assim: ah, não, eu não mereço. Dá o perdão para as outras pessoas, para mim não, porque eu não consigo receber esse perdão. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Quando você não recebe esse perdão de Deus, isso que Deus já te deu, Ele já deu lá na cruz, Ele não está dando hoje. Ele já deu e você nunca recebeu. Sabe o que mostra, gente? Mostra orgulho. Mostra que você se acha melhor do que Deus. Sabe como? Você fala assim: não, Deus não está me julgando direito. Eu não tenho direito a receber isso. Você está achando melhor do que Deus. E sabe o perigo disso, gente? É que a gente está com uma síndrome parecida com a de Lúcifer. Parecida com a de Lúcifer. Qual foi o problema de Lúcifer? Ele queria ser o quê? Igual a Deus. Tipo assim, eu penso, eu julgo igual a Deus. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos receber. Simplesmente falar: Deus, eu não mereço, mas eu recebo. Eu recebo. Não tem como você confiar mais na sua justiça.
do que na justiça de Deus. Se Ele está te dando, se Ele já te deu, se Ele fala que te ama, que te perdoa, que quer realmente reencontrar você, se conectar novamente com você, por que você não recebe? Sabe, e outro ensinamento que a gente aprende nessa parábola é que uma pessoa que não pode perdoar é uma pessoa que se esqueceu o quanto já foi perdoada. Ou seja, essa pessoa não só se esqueceu, mas talvez ela não entendeu ainda o tamanho do perdão que Deus deu para ela. Gente, e aí acontece uma coisa interessante. Imagine Jesus está ensinando, os discípulos estão tudo ali sentadinho. De repente Jesus está ensinando essa parábola. Estou aqui ensinando essa parábola. Então o rei, foi assim que aconteceu. Ele volta e perdoa a dívida, e o outro homem não perdoa. Está contando para os discípulos. E aí tem um discípulo que aproxima de Jesus e fala assim, no versículo 21. Pedro aproximou de Jesus e perguntou: mas quantas vezes eu vou ter que perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Tipo, Pedro estava falando assim: Jesus, 7 vezes é suficiente, né? Tipo, tem um basta. Onde que está o limite disso daí? A pessoa me fazendo mal, tudo. Como que eu vou fazer? E aí Pedro talvez faz essa pergunta falando assim: nossa, eu fui o máximo aqui. Eu fui o único que pensei nessa ideia de perguntar: nossa, quantas vezes que eu perdoo? Mas aí Jesus responde para ele: Pedro, eu digo a você, não 7, mas até 70 vezes 7. O que significa isso, gente? 490 vezes. Eu tive calculando como que seria uma pessoa para pecar contra você 490 vezes no mesmo dia. Gente, teria que fazer a cada 3 minutos, não dormir a noite inteira. Você já conheceu uma pessoa que pecou desse tanto? 490 vezes. Então, o que Jesus está dizendo? Que você tem que perdoar do mesmo tanto o tamanho que Deus te perdoou. É isso que Ele está dizendo. E aí, o que nós precisamos para isso? Para isso nós precisamos o quê? Quando eu chego nesse ponto do perdão, eu preciso voltar o quê? Lá no meu fundamento. Qual é o meu fundamento? Primeiro fundamento que eu preciso ter aceitado o perdão de Deus, certo? E eu te pergunto, você já aceitou o perdão de Deus? Você consegue receber? Você vive como alguém que é perdoado por Deus? Então, se a primeira coisa que você precisa fazer para viver nesse reino de graça é aceitar o perdão, a segunda coisa que você precisa fazer é dar o perdão. Sabe, gente, qual a armadilha número 1 que o inimigo tem usado para aprisionar pessoas, não só pessoas, cristãos, pessoas que conhecem a palavra de Deus, tem sido aprisionado por isso? Sabe o que é? A ofensa. E eu vou te explicar o que é a ofensa. Olha o significado da ofensa: palavra que atinge alguém na sua honra, na sua dignidade, afronta, atitude que é recebida de mau grado. Ou seja, a ofensa, muitas vezes a pessoa não te fez, foi você que sentiu, foi você que ficou ofendido. Você pegou aquela atitude com mau grado, você que foi ofendido. Às vezes não veio de lá, foi você que realmente absorveu. E sabe, gente, interessante que a Bíblia fala que é inevitável que essas coisas aconteçam. Não adianta você ficar com medo. Eu tenho medo de alguém me magoar. Meu filho, você não vai viver então. Para de viver, fala para Deus te levar, porque não vai ter como. A Bíblia diz lá em Lucas 17 que é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar. Ou seja, vai ter coisas que vão acontecer que vai te levar a tropeçar. Ou seja, vai te levar, vai ser uma armadilha para você. Você não estava esperando, talvez você nem perceba. Porque a armadilha, gente, é uma coisa assim, de repente, você caiu. Ok? Então, você precisa pensar nisso, pensar sobre isso. E sabe, gente, talvez você já pensou em muitas coisas que você já foi ofendido. Enquanto eu falava aqui, talvez você lembrou de alguma coisa que alguém falou para você. Você lembrou de alguma coisa ruim que fizeram com você. Você talvez até lembrou de uma traição que fizeram com você, seja com dinheiro, seja com relacionamento. Mas uma coisa
que machuca mais, e vocês vão concordar comigo, que fere mais a gente, é quando a gente é machucado por outro cristão, outra pessoa que se diz conhecer a palavra de Deus e nos machuca. Sabe, Davi relata um caso que aconteceu com ele, lá em Salmo 55, 12, ele diz: se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Gente, o que Davi está falando? Davi passou por isso. Ele foi traído por uma pessoa próxima que ele não esperava. E eu te pergunto, por que uma ofensa, alguma coisa vinda de um cristão ofende a gente muito mais do que uma pessoa do mundo que não conhece a palavra de Deus? É porque a expectativa que a gente tem, concorda? Com um cristão é muito maior do que uma expectativa que você tem com uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. E a Bíblia diz: mas naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Sabe, gente, o que acontece? Vai acontecer, a Bíblia está dizendo, não adianta você ficar com medo. A Bíblia já está dizendo, se prepare, vai acontecer. Se não já aconteceu, e se já aconteceu, não parou por aí, vai acontecer mais vezes. Você precisa aprender a lidar com isso como o quê? Como filho de Deus, como o reino de Deus costuma fazer, a cultura do reino de Deus. E sabe, gente, a ofensa, ela tem uma progressão. Começa só com a ofensa, mas se você não tomar cuidado, o que acontece? Uma pessoa ofendida, tipo, aquilo, nossa, fiquei chateada com isso. Aí o que acontece? Vira ressentimento, se você não resolver. O que é o ressentimento? Eu fico remoendo, eu fico lembrando aquela situação. Nossa, você lembra aquela situação, fica lembrando, dia, mês, ano, você está sempre lembrando aquela situação. Isso é o que? Ressentimento. Depois do ressentimento, o que acontece? De tanto você pensar na maldade que a pessoa te fez, gera uma espécie de traição. Ou seja, você quer fazer alguma maldade para aquela pessoa. Você quer se vingar, de alguma forma você quer trair aquela pessoa, fazer uma maldade para ela. E o que acontece? O último estágio, depois da traição, é o ódio. Você fica com ódio. Se você chegou nesse ponto que você já tem ódio da pessoa, você não suporta ver ela. Se ela está num lugar, você não vai. Se você souber que ela vai no aniversário, você não vai. Se você souber que ela vai no jantar do Natal, você não vai. Ou você chega depois e fala, que hora que ela vai sair? Ela costuma ir embora 10 horas. Ótimo, eu vou 11 horas. 11 horas que eu vou, porque eu não quero ver essa pessoa. Gente, é o que? Há uma progressão. A Bíblia está falando para a gente o que? Tomar cuidado. Olha esse versículo de Provérbios 18 e 19. Um irmão, não é pessoa, irmão, ou seja, uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Um irmão ofendido é mais inacessível que uma cidade fortificada. O que acontece, gente? Essa pessoa ofendida, o que ela faz? Ela levanta muros. Ela fala, opa, não, eu vou devagar. Eu vou na igreja, eu nem vou me envolver direito. A pessoa mandou mensagem lá no grupo pedindo carona. Meu filho, eu nem quero me envolver. Eu não dou carona não. Vai a pé, pega Uber, minha filha, se vira, faz do seu jeito. Por quê? Porque essa pessoa ela está com um muro de proteção. Então ela vai até um certo ponto. Se a amizade fica legal na igreja, você vai no Gol, gente, você conhece aquele casal incrível e fala, nossa, eu vou chamar eles para ir em casa. Aí você pensa, não vou não, o muro está levantado aqui, eu não posso ficar fazendo muito relacionamento, entendeu? Eu não vou passar por isso mais. E aí o que acontece, gente? Você começa a construir muros. E sabe quais são esses muros? Esses muros ninguém vê. É aquele muro que está escondido porque ele está aqui na sua mente. São muros mentais que você levanta. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser o quê? Perdoadores igual Deus nos perdoou. Porque assim, gente, quando você está ressentido, a sua mentalidade é diferente. Quando você não está com ressentimento, você tem procurado manter o seu coração limpo, o que acontece? Você está igual a Deus. Deus é sempre dar. Deus está sempre dando. E quando você está ressentido, o que está no seu pensamento? Não, sempre proteger. Não tenho dar, só tenho se proteger.
eu preciso me proteger, eu preciso proteger o meu coração, eu preciso proteger a minha família, eu preciso proteger as minhas emoções. Então você nunca está aberto para dar. Então, quando você está nessa situação, ou de ofensa, ou de ressentimento, ou de traição, ou de ódio, você só está se preocupando com você mesmo. E você passa a ser o quê? Um cristão igual o Mar Morto. Vou te explicar, gente, o Mar Morto existe lá em Israel. Eu vou lá em nome de Jesus, em breve, rapidamente, em nome de Jesus. Bom, mas tem pessoas aqui que já foram lá. Gente, esse Mar Morto, ele recebeu esse nome porque ele fica bem abaixo do nível do mar, ok? Então é como se ele recebesse, aqui é o Mar Morto, e ele recebesse água dos demais rios, ok? E para nele, e o que acontece? Por que ele recebeu o nome de Mar Morto? Porque, gente, nele não tem nada, não tem planta, não tem animais, não tem peixe, não tem nada nesse mar. E esse mar, o que ele tem muita água salgada por causa disso, porque tudo deságua nele, ok? E agora, tem um outro mar lá em Israel também, que é o Mar da Galileia. Ah, gente, eu tenho certeza, eu quero estar nesse mar, você também vai querer estar. Que é o Mar da Galileia, onde Jesus passou, andou de barco. Ah, gente, deve ser uma coisa incrível estar nesse mar. Ok, esse Mar da Galileia, gente, totalmente diferente. É um mar que dá vida. E esse mar é um dos que, o quê? Envia água para outros mares. Ele envia água para o Rio Jordão, e do Rio Jordão, o Rio Jordão envia para o Mar Morto. E esse mar o quê? Ah, tem plantas nele, tem peixe neles, tem vários animais, porque é um mar o quê? Cheio de vida. Ele tem vida e ele gera vida para outros mares. Mas o Mar Morto, o que acontece com ele? Vocês vão ver no mapa. Ele só recebe. Olha lá o mapa. Ele só recebe. Ele só recebe de lá. Então o que acontece? Tudo que vem de bom para no Mar Morto. Ali fica o sal, ali fica tudo. E ele não distribui com ninguém. O Mar Morto é tudo para ele, fica nele. E aí, gente, o que acontece? Quando você fica um cristão dessa forma, você o quê? Não dá para ninguém. No sentido assim, você não distribui, não flui rio de você. Não tem nada de você, você não dá uma palavra de encorajamento, você não quer ajudar ninguém, você não dá fruto para ninguém. Tudo é para você, tudo para em você. Não, eu cuido de mim, eu não cuido de ninguém. E isso, o que acontece? Você deixa de ser uma pessoa que dá vida. Você deixa de ser uma pessoa que dá vida, não tem mais vida em você. Porque agora você só se preocupa com você mesmo. E sabe de uma coisa? Deus está dizendo para você hoje, você precisa perdoar. Você precisa perdoar. O que está te acorrentando hoje é a falta de perdão em alguma área da sua vida. Só você que se sente aprisionado, você fala, nossa, minhas coisas não andam, eu estou nesse lugar, o ano está acabando e eu não fiz nada de novo nesse ano. Muitas vezes pode ser uma falta de perdão. E sabe, esse versículo de João 4:20 diz, se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, como que pode amar a Deus a quem não vê? Ora, temos da parte dele este mandamento, que quem ame a Deus, ame também ao seu irmão. Então, gente, uma das culturas do reino de Deus é o perdão, é o amor. E a maior mensagem do cristianismo é o perdão. E para isso, só tem uma forma da gente conseguir fazer o que Deus está mandando nos fazer, a gente colocar o nosso ego no lugar dele. Não tem como você perdoar se o seu ego está muito lá em cima. Não tem como você perdoar se você não tiver humildade de coração para pedir perdão ou para ir até essa pessoa, para honrar essa pessoa. Então, Provérbios 4:23 termina dizendo, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede toda a sua vida. Sabe, a humildade, ela começa aqui, é no seu coração. Se você não gerar dentro do seu coração a humildade, você não vai conseguir praticar a palavra de Deus. Então eu disse que a primeira coisa que você precisa viver nesse reino de graça é dar o perdão. E a segunda coisa é receber o perdão. E a terceira e última coisa que você precisa fazer é governar o seu coração. Olha o que esse versículo diz em Mateus 12:34.
Pois a boca fala do que está cheio o quê? O coração. Ou seja, gente, você consegue saber o que tem no coração de uma pessoa. Sabe como? O que ela comenta, o que ela está falando, o que ela está comentando. Se você parar para observar, você vai descobrir o que tem no coração dela. Por outro lado, você tem que tomar cuidado com o que você está falando, porque os comentários que você está fazendo está mostrando o que tem no seu coração. Você já viu a expressão, com tal pessoa você pisa em ovos? O que a pessoa está querendo dizer? Ela está querendo dizer o quê? Cuidado com o coração. Cuidado com o coração dessa pessoa. A Bíblia diz, em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. É Jesus falando. Jesus compara a gente com uma ovelha, que é o quê? A forma que Ele quer que a gente haja, é uma comparação. E sabe quem é o maior inimigo de uma ovelha, gente? É o lobo. E sabe quais as estratégias que ele faz? A primeira coisa que ele faz, quando ele quer pegar uma ovelha, ele faz o quê? Ele isola a ovelha, ou seja, a ovelha também, né, tá ali no rebanho. E o que ele faz? Ele tenta pegar aquela que está assim, mais fácil de pegar. Ele quer isolar, ou seja, tirar ela do rebanho. É a primeira estratégia que um lobo faz. A segunda estratégia que ele faz, gente, deixa eu ver aqui, ok. Ele começa a atacar as ovelhas que estão feridas. Ou seja, então a primeira ele isola. Segundo, ele olha aquelas que estão feridas, com alguma coisa machucada, está com dificuldade de andar. É essa que eles escolhem. Então a conclusão que a gente chega é o quê? Que a ovelha só está protegida quando ela estiver junto com o rebanho. E o que isso tem a ver com a gente? Que muitas vezes na igreja você está com todo mundo aqui, mas na verdade você está isolado. Por quê? Porque no seu interior, no seu coração, na sua alma, você está isolado, você não quer ver ninguém, você não quer conversar com ninguém, você não quer se relacionar com ninguém. E você já construiu alguns muros. Então, Mateus 24:12 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então, o resultado, gente, da gente guardar ressentimento vai ser sempre o quê? O nosso amor vai se esfriar. E aí o inimigo, a gente vai se tornar o quê? Uma presa fácil para o inimigo. Porque eu estou isolado, eu estou com todo mundo e ao mesmo tempo eu estou sozinho, eu estou sozinha. E o inimigo sabe disso. E eu vou me tornar uma presa fácil para ele. Qual é a forma de eu me livrar? É o quê? Eu dar o amor. Eu receber o amor de Deus, saber que Ele me ama, e eu também dar amor para as pessoas. E eu guardar o meu coração. Eu preciso cuidar do meu coração. Gente, se nós não guardarmos o nosso coração, quem é que vai guardar? Quem é que vai guardar para a gente? A Bíblia está falando sobre tudo que você deve guardar. Deus está dizendo: meu filho, esquece tudo que eu te falei. Se você tem uma coisa que você tem que guardar na sua vida, guarda o seu coração, porque é dele que flui toda a vida. É isso que Deus está falando. Então, gente, nós falamos, tá, eu guardo meu coração, e como que eu faço isso? Gente, olha só, 1 Coríntios 1:5 diz pra gente: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. E agora uma descrição detalhada do amor que nós devemos praticar. Olha só, o versículo termina dizendo: o amor é paciente. Repita comigo. O amor é bondoso. Repita, bondoso. Não inveja. Repita, não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente.
não guarda rancor. Sabe, gente, a nossa vida é como um navio. Sabe, quando você vê um navio, gente, nenhum navio é solto aí no mar, sem rumo, sem destino, sem saber para onde ir, simplesmente solto, sem ninguém pilotando ele. Isso não acontece, certo? Então o que acontece, gente? Sempre tem o quê? Uma pessoa no manche, uma pessoa direcionando essa direção, vou para cá, vou para lá. Assim, gente, Deus quer que a gente faça com o nosso coração. Deus quer que a gente tome o controle do nosso coração e a gente decida o que fazer e o que não fazer de acordo com o quê? De acordo com a palavra dele. A palavra dele é o nosso norte. É a palavra dele que é a nossa direção, é a nossa bússola, é o nosso mapa. Como que eu faço? O mapa é a palavra de Deus de como nós devemos fazer. Sabe, o movimento certo para a gente fazer hoje é a gente olhar para dentro de nós, mergulhar dentro do nosso espírito e olhar para o nosso Criador. Sabe, não tem como você continuar a sua vida e falar assim: esse negócio de perdão, não vou mexer com isso não, agora. Eu nem me preocupo com isso, eu nem pergunto. Se tem uma oração que eu não faço, eu nem pergunto para Deus: Deus, tem alguém que eu devo perdoar? Essa oração eu evito fazer. Eu estou mais pedindo, entendendo? Estou mais falando das coisas do que sobre perdão. Mas sabe de uma coisa, gente? Hoje Deus deu uma parada em nós e está falando assim: pare, reveja a sua estrutura, os seus fundamentos, vê se tem alguma coisa para você resolver e resolva. Deus está falando para todos nós: resolva. Se tiver alguma coisa para você resolver, faça isso. E sabe, e essa mesma coisa que eu estou falando para vocês é o que Deus tem para mim também. Porque se a gente não governar, o que a gente vai fazer? Deus colocou todo mundo nessa terra e chega aqui, os cristãos não estão governando. Por quê? Porque estão presos pelo inimigo, pela ofensa, pelo ressentimento, pela falta de perdão. Estão enganados. Estão enganados. E aí o que acontece? Você não consegue fluir, você não consegue usar todo o potencial que Deus te deu. Porque você já não resolveu uma coisa. Você fala: deixa essa coisa para cá, depois eu resolvo. Mas Deus está falando hoje para você: eu quero que você resolva a falta de perdão que você tiver na sua vida. Deus está falando para nós. Sabe, gente, o reino de Deus é um reino de amor, não é um reino de ressentimento. E para você governar, você não pode estar preso de nenhuma forma a nenhuma ofensa, nenhum ressentimento, a nenhum sentimento de vingança, a nenhum sentimento de ódio por nenhuma pessoa. E talvez você fale: pastor, é possível viver isso? Sim, é possível. Nós conseguimos sozinhos? Não, nós precisamos da ajuda de Deus. É por isso que a primeira coisa, nós precisamos receber o amor de Deus. Nós não temos, gente, amor para dar desse jeito para pessoas que nos fazem mal, para pessoas que são maldosas para a gente, para pessoas que não merecem no nosso julgamento. Essa pessoa não merece a minha atenção. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente recebe o amor de Deus, gente, não tem como. É aquele amor vem, passa por você e Deus distribui para as outras pessoas. E muitas vezes a gente sente, fala: nossa, Deus está colocando no meu coração de fazer uma coisa para a pessoa. E muitas vezes Deus já falou com muitos de vocês, mas até hoje você não fez. Até hoje, muitas vezes a gente não fez aquilo que Deus já falou, E você fala: eu vou. Não vou. Aí uma semana, aí você fala: não, deixa para lá. Deus está falando outra coisa agora. Deus, o Senhor está falando do quê agora? O Senhor está falando de domínio. Glória a Deus, vou dominar. Mas você já esqueceu de fazer aquilo que Deus já falou para você. E você não fez até hoje. E vai ter algum ponto que você vai ter que voltar nisso. Mas por que a gente não conserta logo isso? Que tal a gente consertar logo isso?